gente está recebendo aqui hoje o Lucas Gelasio, né? Ele que já era membro da Liga Cristo Rei, vice-presidente, não era o Lucas? Isso, fundador do Centro São Miguel. Vice-presidente e fundador do Centro São Miguel, lá no Rio Grande do Sul. E tivemos a graça maravilhosa aí de receber o Lucas aqui em Brasília, pelo trabalho dele agora, né? E hoje ele está dando essa contribuição conosco, que é uma aula fantástica sobre as profecias sobre o Grande Castigo. Então, fiquem à vontade e eu tenho certeza que vai ser uma excelente palestra. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente esclarecer alguns conceitos, porque as revelações elas podem ser de duas formas, ou revelações públicas ou revelações privadas. As revelações públicas, elas são aquelas que nós já conhecemos, que estão dentro da doutrina, que todo católico tem o dever de conhecer e acreditar, que seriam as revelações das Escrituras Sagradas e as da tradição apostólica. E já existem outras formas de revelações, que são as revelações privadas, que vieram depois da vinda de Nosso Senhor, e elas acabam acontecendo na forma de aparições, visões, locuções interiores, sonhos e intuições. As pessoas que recebem isso costumam ser místicos, mas não necessariamente são. Às vezes é uma aparição para uma pessoa simples, uma criança, enfim. E as revelações, depois de serem estudadas, elas podem ser percebidas como 4 tipos de naturezas diferentes. Elas podem ser verdadeiras e sobrenaturais, elas podem ser farsas demoníacas, em que o demônio fingiu que era Nossa Senhora, ou algum outro santo. Podem ser também delírios psiquiátricos, e podem ser fraudes humanas, podem ser pessoas fingindo que estão tendo revelações. E os critérios para o discernimento, eles são de 2 tipos, ou eles são externos ou eles são internos. Os sinais externos, os critérios externos são os sinais e os milagres que aquela aparição tem, que seria um ponto muito positivo para ser definida como verdadeira. E os internos seriam as doutrinas e os efeitos daquelas mensagens. Então, se a doutrina ela é coerente com a igreja e se está tendo muitas conversões, isso também é um critério positivo. A igreja sempre usou esses critérios, mas pelo aumento de mensagens, revelações que começaram a surgir no último século, a igreja criou as normas para proceder nesse discernimento. Então, ela dividiu entre critérios positivos e negativos para serem analisados, para depois os bispos locais poderem, depois de fazer essa análise, poderem decretar se aquela devoção ela é livre para crescer e ter, por exemplo, uma capela, se ela está limitada apenas para ter devoção privada, enfim, o bispo ele pode determinar depois até onde que vai aquela devoção. E por fim, tem um juízo final que expressa o juízo de veritate e supernaturalitatis, que é verdade sobre naturalidade. Os critérios positivos para analisar se as aparições são verdadeiras ou falsas, eles primeiro analisam a existência do fato, se aquele fato é verdadeiro, se não é uma mentira, se não é uma confusão. Depois, eles analisam as circunstâncias particulares de cada caso. E as circunstâncias particulares, elas analisam as qualidades pessoais dos videntes, a doutrina que tem que estar isenta de erro, e os frutos espirituais abundantes e constantes que aquela mensagem está trazendo. E os critérios negativos seriam o oposto disso, seriam erros daquele fato, digamos, um quadro que Nossa Senhora está chorando, eles vão lá e tiram o quadro da parede e veem que tem um vazamento na parede. Pô, é um erro a partir do fato, então aquilo ali já está descartado. Teriam os erros doutrinais, se Nossa Senhora aparecer ensinando que não existe céu e inferno, também seria um motivo de não acreditar naquela mensagem. Procura evidente de lucro daqueles videntes e atos gravemente imorais vinculados àquela aparição. Doenças psíquicas que podem ter exercido alguma influência naquele vidente. E todos esses critérios que eu acabei de falar, os positivos e os negativos, eles são indicativos e não taxativos. Eles devem ser somados para fazer essa análise. Então, às vezes, tem um critério positivo, um negativo, ver qual que tem mais peso, qual que tem maior confiabilidade, porque às vezes alguma coisa ainda está na base do rumor,
a gente não pode ter todos os fatos ainda, tem coisas que vão ser descobertas no futuro ainda, então nunca é taxativo. A igreja local, o bispo local vai fazer um julgamento, mas o seguinte pode fazer outro, o seguinte pode fazer outro, não é infalível. Inclusive, se vai subindo de hierarquia, a hierarquia superior pode rever o que a anterior fez. As autoridades que intervêm quando tem esses casos de revelações privadas, a competência é primeiro do ordinário do lugar. Então, o bispo local, o arcebispo, se for um lugar com o patriarca, enfim. Depois, se o caso toma uma maior repercussão, a conferência episcopal costuma intervir, nacional, regional. E também a Santa Sé pode intervir se um grupo qualificado de fiéis pedir para que a Santa Sé analise o caso. Ou seja, um grupo qualificado de fiéis pode estudar em privado, de uma forma separada do bispo local, e pedir para a Santa Sé intervir se não concordar com o bispo. Não é algo anticatólico discordar do que um bispo analisou a partir daquele caso. E a intervenção da Sagrada Congregação, ela pode proceder a um novo exame do fato totalmente distinto dos anteriores. Então a gente está bastante livre para analisar as coisas que eu vou apresentar agora. Primeiro vou falar sobre as aparições marianas. Aqui não dá para ver porque está muito miúdo, mas a ideia é só mostrar um panorama geral. Não existe um catálogo oficial da igreja mostrando quais são as aparições verdadeiras, quais são as falsas. O que existe são juízos de um em um, e que depois outras pessoas vão compilando em suas listas. Por exemplo, o Miracle Hunter, aqui, ele listou 16 aparições aprovadas pelo Vaticano. Tiveram alguma aprovação de um papa ou de alguém lá do Alto Ofício. E então essas aqui são as 16 aparições aprovadas pelo Vaticano, segundo o Miracle Hunter, que seriam a Nossa Senhora de Guadalupe, mais para baixo teria a de Laus da França, La Salette, Lourdes, enfim. A mais recente eu acho que é a de Quiberro, que é de 81. E aqui tem uma lista da Wikipédia com 6 aparições com ampla veneração litúrgica aprovada pela Santa Sé. Ou seja, elas têm até uma data de festa. Que seriam Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, que é a mesma, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora de Lourdes, de Knock, de Fátima. É isso aí. Os casos no Brasil. E aqui fiz um compilado e eu mesmo fiz essa catalogação aqui junto com um padre amigo meu. E os casos do Brasil com aprovação local e parcial, ou parcial, seriam os de Simbres, Itaúna, Natividade, Congonhal, Itatiba e Itaperuna. Os de decisão negativa são aqueles 5 ali, e outros que ainda estão numa situação que sem uma decisão final, uma situação confusa, seriam todos esses outros aí. Então tem muitos casos de aparições de Nossa Senhora no Brasil, não necessariamente são todos verdadeiros, mas tem muito estudo pela frente para a gente fazer. Esse daqui é um mapa feito pela National Geographic a partir do site Miracle Hunter, mostrando os locais de 2.000 visões de Nossa Senhora desde 40 depois de Cristo. E agora com um zoom na Europa, a gente vê quanto teve na Itália, na França. E aqui é uma linha do tempo mostrando o número de aparições em cada ano, desde 1531, Concílio de Trento, né? E a gente vê como ali no último século aumentou. Dá para se dizer que como aumentou a comunicação de massas, aumentou bastante o número de relatos, e antes poderia ter tido a mesma quantidade, mas não tinha a mesma comunicação. Pode ser, mas chama atenção o quanto tem um pico ali nas vésperas do Concílio Vaticano II, né? Enquanto eu estava vendo esses compilados, no site do Miracle Hunter, eu encontrei uma lista de místicos com estigmas no século XIX, e me chamou a atenção que todos eles
tiveram visões com mensagens proféticas, como as que eu vou apresentar agora para vocês. Então, todos esses daqui, eles falam daquilo que eu vou dizer agora na sequência. Mas antes de falar sobre as mensagens que essas revelações estão trazendo, eu vou apresentar algumas em particular e depois eu vou fazer um compilado geral. Esse caso aqui eu acho muito interessante, porque Nossa Senhora de Fátima, como a gente sabe, é a aparição de 1917. Em 1454 já teve uma pré-profecia de Fátima, em que a irmã Filipina de Storch, ela via e conversava com Nossa Senhora e ela deixou escrito o seguinte. O que nós temos é um manuscrito. A primeira parte aqui é alguém falando dela e a segunda parte é nas palavras dela. A primeira parte diz assim: futuros eventos prósperos e funestos para a casa de Saboia, até um tempo não preciso de terríveis guerras, de um certo monstro do Oriente, tribulação para a humanidade, que seria morto pela Senhora do Rosário de Fátima, se todos os homens a tiverem invocado com grande penitência. Então fala Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E depois, daí nas palavras da vidente, está escrito assim: na Lusitânia há uma igreja em uma região que se chama Fátima, edificada por Mafalda, antepassada de nossa santa fundadora Margarita de Saboia, e que uma estátua da Virgem Santíssima me tem falado de acontecimentos futuros muito graves pelos quais Satanás fará uma terrível guerra, mas perderá, porque a Virgem Santíssima Mãe de Deus e do Santíssimo Rosário de Fátima, mais forte que qualquer exército formado em batalha, o vencerá para sempre. Aqui no lado esquerdo da tela vocês veem o manuscrito. Esse manuscrito é de 1655, mas fala sobre um episódio de 1454. E dá para ver muito bem, não sei se vocês conseguem ver, mas deve ser mais por aqui, para Fátima. Então, realmente, esse manuscrito ele foi redescoberto nas vésperas do ano 2000. Foi publicado um livro no ano 2000. Esse aqui é um outro episódio muito, muito interessante, que foi no Equador. Nossa Senhora do Bom Sucesso apareceu a Madre Mariana Francisca de Jesus Torres, em Quito, 1611. E é dito assim: contra eles, os religiosos, os ímpios travarão uma guerra cruel, subjugando-os com injúrias, calúnias e vexames para impedi-los de cumprir seu ministério. O espírito cristão rapidamente se deteriorará, extinguindo a preciosa luz da fé, até que chegue ao ponto em que haverá uma corrupção quase total e geral dos costumes. O sagrado sacramento da ordem será ridicularizado, oprimido e desprezado. O demônio tentará perseguir os ministros do Senhor de todas as maneiras possíveis e trabalhará com astúcia cruel e sutil para desviá-los do espírito de sua vocação, corrompendo muitos deles. Parece algo similar para vocês? Haverá luxúria desenfreada que, agindo assim para enlaçar os demais ao pecado, conquistará inúmeras almas frívolas que se perderão. Quase não haverá mais inocência nas crianças, nem pudor nas mulheres. E neste momento supremo de necessidade da Igreja, aqueles que deveriam falar ficarão em silêncio. Na falta de um prelado e de um pai que os guie com amor paternal, gentileza, força, sabedoria e prudência, muitos padres perderão o espírito, colocando suas almas em grande perigo. Isso marcará a chegada da minha hora. Portanto, clamai insistentemente sem cansar e chorai com lágrimas amargas na intimidade do vosso coração, implorando ao nosso Pai Celestial que Ele possa ter piedade de seus ministros e acabar com aqueles tempos agourentos, enviando a esta igreja o prelado que restaurará o espírito de seus sacerdotes. Então termina com uma mensagem mais otimista, né? Vai vir uma grande tribulação, inclusive é dito em algum momento no século XX, mas depois vai ter uma restauração, pelo que dá para entender aqui. Lucas, falar de enfraquecimento do sacramento da ordem, falar de perda, né, do pudor em 1611 que é o espetacular da questão. Chama muita atenção. Realmente, você tem em 1611 um completo respeito, né, à hierarquia da Santa Igreja. Então, você acreditar no enfraquecimento sem que isso seja uma revelação sobrenatural não era algo que se esperasse de maneira natural, como você tem hoje. Né? Hoje é algo fácil você falar no enfraquecimento da Igreja, não naquela época.
Essa mensagem ela é bastante longa, né? Um livro inteiro só, 90% do livro é a mensagem. E tem uns trechos que falam em detalhes alguns acontecimentos lá do Equador que aconteceram exatamente daquela forma. Então é muito impressionante essa daqui. Essa mensagem também tem uma especial sobre o Brasil? Um sucesso? Não, tem uma outra aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso no Brasil. Ah, Que Nossa Senhora de La Salette apareceu lá na França, na cidade de La Salette, a Melanie e o Maximin. E a mensagem de 1846 diz assim: o vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas, e a igreja passará por uma crise pavorosa. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Inclusive tem um livro que acho que é o Goodbye God Man, né? Adeus Homens de Deus. Acho que não, é a Goodbye Good Man. Na tradução ficou Adeus Homens de Deus, que fala sobre essa infiltração nos seminários, que o movimento, principalmente o movimento LGBT, tentou, espalhou em jornais, anúncios, não, em revistas gays, anúncios para entrar no seminário. Aqui no Brasil a gente também tem. O Brasil atualmente sofre, né, com bastante dessa invasão. E você tem o livro também ditado pelo São João Bosco, O Fim dos Tempos, que fala um pouco sobre essa questão infelizmente, da invasão dos seminários pela máfia. Né? Daí diz assim: Paris será queimada e Marsella engolida pelas águas. Essa anotação aí pelas águas está no manuscrito original. É assim, entre parênteses, entre colchetes. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios, e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Então termina com uma mensagem positiva. Então esse grande castigo que aqui é dito não é o fim do mundo. O mundo não acaba ali. Continua com a paz. São João Bosco diz assim, 1870. E de ti, ó Roma, o que será? Roma ingrata, Roma efeminada, Roma soberba. Acontecerão prevaricações entre os sábios e entre os ignorantes. O teu sangue e o sangue dos teus filhos lavarão as manchas que tu produziste na lei do teu Deus. A guerra, a peste, a fome são os flagelos com que será espancada a soberba e a malícia dos homens. Essas coisas deverão inexoravelmente vir uma após outra. As coisas sucederão muito devagar. Porém, a augusta rainha do céu está presente. O poder do Senhor está nas mãos dela. E ela dispersa como nuvens os inimigos dele. Reveste o venerando velho com todas as suas antigas roupagens. Acontecerá ainda um terrível furacão. A iniquidade será consumada. O pecado terá fim, e antes que transcorram 2 luas cheias no mês das flores, o arco-íris da paz aparecerá sobre a terra. O grande ministro verá a esposa do seu rei vestida em traje festivo. No mundo inteiro aparecerá um sol tão luminoso como jamais houve, desde as chamas do cenáculo até hoje, nem haverá mais até o último dos dias. Essa parte das 2 luas cheias do mês das flores eu vou retomar no final da apresentação. Nossa Senhora de Grabandal. Assim como todos os santos e grandes santos da história acabam sendo perseguidos, difamados, atacados e se envolvem em polêmicas, as aparições também têm esse sinal. Muitas aparições têm as suas polêmicas particulares e é difícil resolver algumas na época delas.
Todas elas tiveram Nossa Senhora de Fátima, La Salete, e Garabandal também é um caso em que tem suas polêmicas. Eu realmente não sei responder algumas das acusações contra Garabandal, mas o conteúdo da mensagem de Garabandal é coerente com o de todas as outras que eu estou estudando. Então eu coloquei ela aqui também, porque ela coloca as coisas numa forma de uma linha cronológica e que para mim ajuda a resolver várias outras coisas que eu vou dizer na sequência. Eu não coloquei um trecho da mensagem também porque tá muito bagunçado ainda o conteúdo sobre Garabandal. Tem alguns livros muito confusos ainda ou pouco divulgados. Então, eu fiz um compilado aqui do conteúdo sem dizer a mensagem. Primeiro é dito que a Rússia, em 1961, a Rússia de repente fará parte do mundo livre. Os acontecimentos iniciarão após um sínodo. O comunismo voltará e parecerá que dominou o mundo inteiro. A Santa Missa não poderá ser celebrada livremente em qualquer lugar e as igrejas serão lacradas. Acontecerá um cisma. O Papa viajará à Rússia. O Papa não poderá ficar mais em Roma. Acontecerá o aviso que o Santo Padre verá onde quer que esteja. Acontecerá o sinal e acontecerá o grande castigo. Então agora eu vou começar a falar sobre isso. Antes, Nossa Senhora de Akita. Nossa Senhora de Akita foi em 1973. Ela apareceu a irmã Agnes. A irmã Agnes, ela estava surda naquela época e ela recuperou a visão quando Nossa Senhora apareceu. E a mensagem diz assim: se os homens não se arrependerem, o Pai fará cair um terrível castigo sobre toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, um castigo como ninguém viu antes. Cairá fogo do céu e destruirá uma grande parte da humanidade. Aqui está no Japão. Bom, aconteceu esse episódio lá nos anos 70. E aqui tem uma que consideram como aprovada pelo Vaticano, mas tem uma polêmica a respeito disso também. E a vidente, ela ficou escondida, assim, reclusa, durante uns 50 anos, 40 anos, sem a gente saber muita coisa sobre ela, até que em 2019 ela teve uma nova mensagem. Um anjo apareceu para ela, depois de 30, 40 anos sem nada. Um anjo apareceu e disse: é bom que diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitencial todos os dias. Isso foi no dia 6 de outubro de 2019, que, se eu bem me lembro, é o dia do início do sínodo da Amazônia. E daí que deu... naquele dia, a irmã, ela pensou, será que eu revelo ao público isso ou não? Será que é para todos ou será que é para mim? Bom, eu já me meti muita confusão, né? Melhor talvez eu deixar para mim. Daí, passados 2 dias, ela não tinha divulgado ainda, ela foi na missa, e a missa tinha como a leitura, na primeira leitura de 8 de 10 de 2019, era Jonas 3, versículos de 1 a 10, que é a profecia de Jonas. A profecia diz assim, Deus diz para Jonas: eu vou castigar Nínive, eu vou destruir Nínive. E daí Jonas, em 40 dias. Daí Jonas vai lá, avisa Nínive, Deus vai destruir a cidade em 40 dias. E o povo se cobre de cinzas, faz penitência, Deus não pune Nínive. Então ela pensou, puxa, tem algo a ver com a mensagem que o anjo me trouxe. Eu vou divulgar. Daí ela divulgou naquele dia para uma rádio, e a rádio divulgou para o mundo. E 40 dias depois foi o primeiro caso de coronavírus. Então, as mensagens, as aparições costumam falar algum trecho desses acontecimentos, mas é difícil que alguma fale de todos. Então, algumas falam que vai acontecer o episódio A, B e D, e outras falam que vai acontecer o episódio B, C e F. Então, a gente pode ir vendo, assim, pela linha cronológica delas, a gente vai cruzando as informações, a gente pode ver como é que vai ser esse cenário. Em primeiro lugar, vai ser um cenário que vai ter guerras e perseguição. Perseguição, principalmente contra os cristãos. Então, aqui eu só estou apresentando uma lista daqueles videntes, beatos, aparições de Nossa Senhora, em que fala sobre esse cenário em que tem guerras e perseguições contra os cristãos. Aqui eu posso pegar alguns trechos também que falam disso na própria Bíblia.
Por exemplo, Daniel, quando fala sobre uma besta, um monstro, fala assim: tinha visto esse chifre fazer guerra aos santos e levar-lhes vantagem, até o momento em que veio o ancião. E Marcos e Lucas têm um trecho muito, muito parecido que diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Daí segue e fala de outros acontecimentos que vêm depois. No Apocalipse 11:7 diz assim: mas, depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Está falando de um grupo de santos ali. Em Apocalipse 13:7 diz assim: foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E ainda em Apocalipse diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem estava no cavalo era o Verbo, ou seja, é Cristo. Também fala sobre catástrofes da natureza, nesse período do castigo, em que terá terremotos, furacões, grandes catástrofes, peste, fome. Então é aqui nesse lado esquerdo tá os videntes que falaram sobre isso, as mensagens de Nossa Senhora que falam sobre isso. E aqui do lado direito eu coloquei trechos da Bíblia. Levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e fome. E isto será o princípio das dores. Marcos. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Lucas. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8. Nesse cenário também surge uma falsa igreja. E daí tem vários episódios assim, que falam sobre invasão em Roma, um papa sendo assassinado, Roma perdendo a fé, e o papa deixando Roma. Eu coloquei os dois num só, porque me parece, né, que o papa vai deixar Roma e Roma vai ficar sem fé. E um falso papa. Também tem uns que falam sobre 2 papas, mas eu acabei não colocando aqui. Mas, por exemplo, a Ana Catarina Emmerich, ela vê 2 papas nesse cenário. Então, nós podemos, a partir de algumas delas, fazer uma triangulação e entender um cenário que daí é minha especulação, mas eu estou bastante convencido disso. Vai ser a única especulação até o final dessa gravação, depois eu abro outras. Me parece que o cenário aqui é o seguinte: vai ter uma invasão em Roma, enquanto o Papa estiver quando o Papa for para a Rússia. Quando o Papa for para a Rússia, como está em Garabandal, vai ter uma invasão em Roma. E vão matar o Papa que estiver em Roma. O Papa emérito, provavelmente o Bento XVI. E vão provavelmente proibir nesse episódio que o Papa que saiu volte. Ou vão decretar como não sendo Papa válido, ou alguma outra acusação grave. Então ele vai deixar Roma, e o Papa que vai ficar ali em Roma vai ser morto, e vai ter um novo Papa que vai ser o falso Papa. Isso é o que resolveria toda essa questão, mas é uma especulação aqui. Então, nesse episódio que teria essa falsa igreja, aconteceria um cisma com 2 igrejas, uma falsa igreja, que também é dito esse episódio como um eclipse na igreja. Acho que essa expressão é usada em La Salette, em que teria, digamos, um sumiço da verdadeira igreja, e uma falsa igreja estaria no lugar. E esse falso papa, ele faria uma falsa restauração da igreja, né, na construção da falsa igreja, e ele acabaria decretando também o fim da Eucaristia e o fim da Santa Missa. E isso daí acabaria tendo como sequência a abominação da desolação. Esses são os videntes que falam sobre esse cenário. Aqui um trecho de Ana Catarina Emmerich, a Beata. Vi também a relação entre os 2 papas.
Vi como seriam nefastas as consequências dessa falsa igreja. Vi seu tamanho aumentar. Todos os tipos de hereges chegaram à cidade de Roma. O clero local tornou-se morno e vi uma grande obscuridade. Comunidades católicas inteiras foram oprimidas, sitiadas, confinadas e privadas de sua liberdade. E vi muitas igrejas que estavam fechadas, em todos os lugares grande sofrimento, guerra e derramamento de sangue. A ralé selvagem e ignorante se entregou a ações violentas. A igreja está em grande perigo. Devemos orar para que o Papa não saia de Roma. Inúmeros males resultariam se ele o fizesse. Agora eles estão exigindo algo dele, ela está descrevendo a visão. A igreja é tão astuciosamente minada que restam apenas 100 padres que não foram enganados. Todos eles trabalham pela destruição. Todos eles está falando sobre os que não foram enganados, né? Vi tantas pessoas pobres que estavam muito angustiadas e preocupadas porque o Papa não estava em lugar nenhum. É dito que ninguém vai saber onde está o Papa. No dia de Santo Estevão, agora é Beata Ana Maria Taig. No dia de Santo Estevão, 26 de dezembro, o Papa verá o fim de seus dias. Será estrangulado por obra dos diabos. Ele vai ser achado morto e dirão: mas como? Está morto? Durante 3 horas contínuas ele combaterá. Ele afigurará um inferno. No dia de Natal tudo estará sossegado. Na noite em que começa Santo Estevão, já anda errante e depois daquele dia não podereis sair. Depois é dito. São Francisco de Assis diz assim: nos tempos dessa tribulação, um homem não canonicamente eleito será elevado ao pontificado, e com a sua astúcia empenhar-se-á em levar muitos ao erro e à morte. Quando ele fala sobre uma grave crise na igreja. E agora 2 trechos parecidos que estão na Bíblia. Mateus 24 diz assim, é Nosso Senhor falando: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem, esse trecho está na Bíblia mesmo, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa, não desça para tomar o que está na sua casa. É aquele que está no campo, não volte para buscar suas vestimentas. Em Daniel 9, diz assim: concluirá, está falando sobre um chefe mau, concluirá com muitos uma sólida aliança por 1 semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o desolador, até que a ruína decretada caia sobre o desolado. Tropas sob a sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza. Farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação da desolação. Então, depois que acontece essa abominação da desolação, vem um grande castigo. Mas, antes de falar sobre o grande castigo, vou falar sobre grandes milagres que também vão acontecer nesse tempo de tribulação. Porque Deus não vai deixar seus filhos sofrendo, né? Deus vai intervir. Então, um episódio de grande milagre que Deus intervém para a conversão da humanidade, a primeira grande oportunidade vai ser o episódio chamado de Aviso, que também em alguns é descrito como um sinal no céu, em outros é descrito como a iluminação das consciências, mas parece que os 3 são a mesma coisa. Pode ser que não seja, mas parece que os 3 são a mesma coisa. Em que peguei aqui a mensagem de Nossa Senhora a Mary Julie Gerrine, é dito assim: não se assuste ainda, receberá o aviso justamente pelo aparecimento de marcas no sol. Você verá o firmamento riscado com faixas. Haverá uma faixa branca que irá conter a proteção de nossa direita. Haverá uma vermelha para envolver o castigo dos miseráveis que insultam o seu Criador. Haverá uma negra onde eles lutarão contra Satanás e seu exército. Será mais amplo porque Satanás tem mais almas para servi-lo do que meu Filho divino tem para confortar seu coração e enxugar suas lágrimas. O que essas mensagens elas dizem é o seguinte: nesse episódio chamado Aviso, vai ter um sinal no céu, e esse sinal no céu vai ser um momento em que as pessoas vão poder se converter, que essa conversão vai ser a iluminação das consciências. Daí é dado mais detalhes, em algumas que diz que as pessoas elas vão nesse momento ver a si mesmas como se estivessem diante de um espelho, mas essa visão delas vai ser como Deus as vê.
Então, se a pessoa tem muito pecado, a pessoa vai se ver como um pecador terrível, um monstro, uma abominação. Então, as pessoas vão ter uma oportunidade de ver o estado de suas próprias almas. Quando a gente vê a mensagem de Fátima, as crianças, elas tiveram isso. É dito em um certo momento que elas viram isso de si mesmas. Vai Então, ser o juízo particular em vida. A pessoa vai ser submetida ao juízo particular em vida e ela vai perceber naquele momento se ela merece o céu ou o inferno. isso. E naquele momento ela não vai morrer, mas as que tiverem pecado mortal ou realmente com graves pecados, elas vão estar uma sensação de quase morte. Uhum. E naquele momento, como ela não vai morrer, ela tem a oportunidade de se converter. Então, Isso. E se a gente se lembrar do que aconteceu com os pastorinhos de Fátima, a gente vai ter mais crianças escolhidas para receber a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, porque esse templo não foi nada bonito, né? Virou um inferno, né? Ficaram meio espantados. Sim. Então, o que é esse sinal no céu? Em algumas é dito que vai ser um choque de estrelas, que vai ser o começo disso. Outros dizem que vai aparecer uma cruz no céu. Então pode ser que um choque de estrelas se transforme numa cruz no céu. Enfim. Mas me parece a partir da Santa Faustina que vai ser essa cruz com o Nosso Senhor mesmo na cruz. E daí diz assim: apagar-se-á toda a luz no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Pode ser que seja esse mesmo episódio, pode ser que seja outro. A Ana Catarina Emmerich diz assim: quando o anjo desceu, vi acima dele uma grande cruz brilhando no céu. Nela estava preso o Salvador, cujas chagas lançavam raios brilhantes sobre toda a terra. Essas chagas gloriosas eram vermelhas como as portas resplandecentes e seu centro amarelo dourado como o sol. Ele não usava coroa de espinhos, mas todas as chagas de sua cabeça jorravam raios, que parece a visão da Santa Faustina. Aparece a imagem pintada pela Santa Faustina. O padre Michel Rodrigues diz assim: os raios das feridas de Jesus penetrarão todos os corações como línguas de fogo, e veremos a nós mesmos como se tivéssemos um espelho diante de nós. Veremos nossas almas quão preciosas são para o Pai, e veremos o mal dentro de nós. A iluminação durará cerca de 15 minutos, e neste misericordioso pré-julgamento, todos verão imediatamente para onde iriam se morressem, paraíso, purgatório ou inferno. No Apocalipse tem um trecho que lembra isso, que diz assim: ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que os traspassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Tem algumas traduções que dizem que todas as raças da terra baterão no peito, né, que é um sinal de arrependimento. Então parece que é esse juízo, né? Mateus 24 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito. Não, é Mateus que diz isso. E verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. E também fala sobre uma outra intervenção divina, que é o chamado grande milagre, também é chamado de sinal. Esses aí são os que falam sobre isso. E eu peguei aqui um trecho de Garabandal para falar. E que a Conchita diz assim: a Virgem anunciou-me um grande milagre que Deus vai fazer por intercessão dela. Como o castigo será muito grande, também o milagre será muito grande, tal como o mundo necessita. Em outros trechos de Garabandal, ela descreve com mais detalhes o que vai ser esse grande milagre. Ela diz: não posso revelar, mas quem for até o lugar vai ver. Estará lá até o fim dos tempos. E esse grande milagre é o que o padre vai ver em qualquer lugar que ele estiver. Não. Acho que seria o aviso. É o que todos vão sentir no mundo inteiro ao mesmo tempo, que é esse pré-julgamento. É o sinal. Tá, esse sinal o padre vai poder observar de onde ele estiver. Então tá. É isso mesmo. O grande milagre é o que o Papa vai chegar de onde ele estiver. As outras pessoas aqui, para verem o milagre, precisavam se é isso aí. Ele vai poder ser filmado, fotografado, e as pessoas que estiverem doentes também vão ser curadas, quem se aproximar de Garabandal. Isso, na verdade, também já teve um acontecimento semelhante, que foi o próprio milagre de Fátima, né? Aconteceu inúmeras curas, né? No dia do milagre do sol, né?
Então, Só que ele vai ser perene, né? O grande milagre vai ficar até os finais dos tempos. Isso. Isso. Daí, olhando o que uma diz, o que as outras dizem, assim, dá pra gente ter uma ideia mais ou menos. Parece que vai ser algo como, por exemplo, uma coluna de fumaça ou de fogo saindo do nada. Porque isso também está no Antigo Testamento, aconteceu. Sei lá, E nos Pinheiros, né? Eu acho que foram. pois é, Garabandal dá a entender que vai ser lá em Garabandal, mas em outro dá a entender que vai ser lá naquele outro lugar. Então parece que pode ser que aconteça em vários lugares onde Nossa Senhora apareceu. Pode ser que seja alguma coisa assim. Pelo que eu tinha entendido também da aparição, foi que vai acontecer lá naqueles Pinheiros, aonde Nossa Senhora apareceu para as videntes. No mesmo lugar da aparição, esse grande milagre vai estar. Ele vai aparecer e vai ficar ali presente. Então, as pessoas que estiverem doentes, que forem até o local, vão ser curados e as pessoas vão poder filmar, fotografar, mas não vão conseguir tocar como você está falando. Realmente vai ser algo que uma fumaça, uma imagem, algo que a gente não tem noção. E Deus diz ao profeta Joel no Antigo Testamento assim: naqueles dias da grande tribulação, derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, pode ser que seja. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Então, Deus também vai intervir, como diz ali o início, né? Então, o que vem depois dessa... Qual é o desfecho final dessa grande tribulação? A gente pode dizer que tudo isso aí é o castigo, mas tem um episódio em particular que seria o grande castigo lá dentro. Esses aí são os que falam sobre o grande castigo. E... Lucas, você me permite só fazer um comentário? É porque na primeira vez que eu me deparei com essas coisas que eram ditas em Garabandal, a primeira coisa que a gente se questiona é como que, depois do grande aviso, depois do grande milagre, ainda permanecerão pessoas sem fé a ponto de ser necessário o grande castigo. A Conchita, né, Conchita parece estar entendendo, é uma opinião pessoal dela, não parece que foi dito por Nossa Senhora de Garabandal, que o grande castigo é inevitável. Né? Mas uma coisa que a gente precisa refletir, do meu ponto de vista como católicos, é que nós não temos ideia, eu não acredito que isso seja fruto de consciência escrupulosa. Nós não temos ideia o tanto que nós devemos a nosso Senhor Jesus Cristo e o tanto que nós precisamos nos entregar para a nossa santificação. Nós vivemos uma vida, e isso eu estou falando num contexto onde estou cercado de pessoas católicas que conhecem bastante sobre sua igreja, que vão à missa e que se confessam periodicamente. Né? E imagina o restante do mundo. Né? Nós aqui não entregamos o suficiente para a nossa santificação. Não entregamos. E nem nunca entregaremos, porque a santificação é dada por Deus. Mas nós não fazemos o suficiente também para estarmos abertos a essa graça. Então, o tamanho do que nós precisamos fazer necessita de uma entrega tão grande e caridosa da nossa parte, que mesmo depois de nós vermos tudo isso, muitos de nós ainda não vai conseguir se entregar, porque não vai conseguir abandonar a carne, e não vai conseguir abandonar o mundo. Essa é a força da carne e do mundo. Até na própria aparição é dito que depois desse aviso, dessa iluminação, as pessoas vão dizer que aquilo foi um momento de euforia coletiva, como disseram em Fátima. E vão querer desvirtuar o que aconteceu, de modo que as pessoas esqueçam aquilo. E realmente é o que você falou, até nossas boas obras elas são manchadas, né, de imperfeições, aquilo que a gente tenta fazer, e vai acontecer dessa forma, mas é uma oportunidade que Deus nos dá, como inúmeras outras, para realmente para uma conversão, e acho que vai ser o maior sinal, né, acho que já foi dado até hoje, desde do Pentecostes, né, como se fosse uma iluminação que nós vamos ter para uma outra oportunidade. Sim. E até dá para entender que algumas pessoas, ao se verem como Deus lhe vê e percebam que são, sei lá, pessoas muito pecadoras, monstros,
As pessoas, em vez de se converterem, elas ainda podem ficar mais revoltadas ainda com Deus. Né? Deus me vê assim, então eu não gosto dele. Né? Então, puxa. Então, nesse grande castigo, acontecerão a morte dos ímpios. Em algumas profecias diz, morrerão 2/3 da população. E outras dizem, morrerão 3/4 da população. Eu fiquei pensando, puxa, ou é 2/3 ou é 3/4. Então algumas devem ser falsas aqui. Mas até que uma delas, não lembro qual dessas, ela para mim resolve a questão, porque ela diz, morrerão durante o castigo 3/4 da população, mas durante 3 dias morrerão 2/3. Bom, um número é menor do que o outro, então cabe. E coincide com a quinta, né? O que a senhora falou para a vidente dos 2/3 que iam morrer. Sim. Então, o que é dito é, durante 3 dias morrerão 2/3 da população do mundo de uma vez só. E esse é o chamado dos 3 dias de trevas, em que trevas estarão espalhadas por toda a terra. Eu acho que eu separei aqui uns trechos, da Beata Ana Maria Taig. Virá sobre toda a terra uma escuridão intensa durante 3 dias e 3 noites. Nada poderá ser visto, e o ar estará carregado de pestes que afetarão principalmente, mas não somente, os inimigos da religião. Será impossível usar qualquer luz, durante esses 3 dias, feita pelo homem durante esta escuridão, exceto velas bentas. Aquele que, por curiosidade, abrir a janela e olhar para fora ou sair de casa, cairá morto no local. Durante estes 3 dias, as pessoas devem permanecer em suas casas, rezando o Santo Rosário e implorando a misericórdia de Deus. Todos os inimigos da Igreja, conhecidos e desconhecidos, perecerão sobre toda a terra durante essa escuridão universal, com exceção de alguns que Deus logo converterá. O ar será infectado por demônios que aparecerão sob todos os tipos de formas horríveis. Então, durante 3 dias, é para todo mundo ficar dentro de casa, rezando, não olhar para fora, não abrir a porta, não abrir a janela, e só esperar confiar em Deus. Não precisa fazer mais nada. Mas é dito que os demônios vão tentar as pessoas. Então eles vão bater na porta, vão bater na janela e vão simular a voz de alguém que não está ali. Digamos, eu sou teu filho, abre para mim, não consegui entrar em tempo. E só que vai ser uma tentação do demônio, não é para abrir. Mas também é dito que, em várias delas, dizem que quando chegar a hora as pessoas vão saber. Quem for para ser salvo vai saber e vai ter a oportunidade de ir para um lugar seguro. Até algumas dizem que vão ter os lugares que vão ser os refúgios e vai ter alguém lá dentro responsável por isso. Daí agora eu vou dizer o que eles veem, não é necessariamente o que vai acontecer, pode ser simbólico, mas o que eles veem é, no refúgio vai ter uma pessoa com uma cruz na testa. Do lado de fora, vivendo sua vida normal, as pessoas que já vão ter alguma ideia sobre isso vão ver uma luzinha passando, uma estrelinha assim, e vão ter que seguir a estrela, porque é a chance de ir pro refúgio. Largar tudo, deixar o que tá fazendo, você tá, sei lá, lavando a roupa, deixa a roupa. Pega os filhos, vai, né? Enfim. E até tem trecho do Novo Testamento que lembra um pouco isso. Acho que eu peguei, depois eu acho que eu vou falar sobre isso. Mas, enfim. É dito sobre esses 3 dias de trevas o seguinte. Espalham-se pela cidade, isso aqui é Joel. Espalham-se pela cidade e correm por cima dos muros. Tá, ok. Isso aqui eu tô vinculando com os 3 dias de trevas. Mas não diz aqui que são 3 dias de trevas. Mas parece que sim. Espalham-se pela cidade, correm por cima dos muros, invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Diante deles treme a terra, os céus vacilam, o sol e a lua se obscurecem. As estrelas perdem seu brilho. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Me parece que está falando sobre isso. Tem outro trecho ali de Isaías que diz assim: Eis que virá o dia do Senhor, dia implacável, de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra a um deserto, e dela exterminar os pecadores. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer, e a lua já não enviará sua luz. Todos aqueles que forem encontrados serão mortos. Os que forem apanhados serão passados à espada. Em Zacarias diz assim:
Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Então, encaixa direitinho com as profecias dos 3 dias de trevas. E todas elas estão falando sobre um grande castigo. Então, uma fala que não vai ter sol, outra fala que dura, que mata 2/3 da população. E até no Apocalipse a gente pode interpretar que tem um trecho que fala de 3 dias, mas não sei se o quanto não é forçado também, que fala dos 3 ais. Então, o primeiro castigo termina um ai, tem mais 2, que fala de outro ai e outro ai. A gente pode associar até um... E tá no escuro esses 3. E em Akita também ela fala que vai chover fogo do céu, né? É. E aí pode ser uma bomba nuclear, pode ser um meteoro, Então. a gente não sabe, e aí aquela suspensão ela pode cobrir e deixar a Terra em escuridão durante 3 dias. Pode ser. Tem... Acho que a Helena Aiello, ela fala bombas nucleares. Ela é dos anos, sei lá, 40, 50, 60, não sei. Ela fala, durante esses 3 dias de trevas, terão bombas nucleares sendo explodidas. Outros falam, terão... De um asteroide, de um astro, né? Tem outros que falam de um astro, enfim... Tem umas que falam sobre... Eu mostrei aqui uma, que os demônios realmente estão visíveis matando as pessoas. E tem outras que falam que as pessoas vão estar se matando entre si. Então, bom, pode ser que seja tudo ao mesmo tempo, né? Ou demônios possuem pessoas que se matam entre si com bombas atômicas. Pronto. Pode ser. E então, depois de tudo isso, não é o fim do mundo. Na verdade, assim... Bom, eu posso falar dessa parte mais na parte da especulação. Mas, enfim, o que eu estou defendendo aqui é que isso aqui não é o fim do mundo. Não é o juízo final. Depois tem uma restauração. A diferença, né, entre fim dos tempos e juízo final. É isso. Depois de um período de paz de 1000 anos ainda. É o que eu vou mostrar agora, exatamente aqui. Tem um período da restauração da igreja, que seriam também na Bíblia chamado de 1000 anos de paz, e também em alguns chamam de reino de Maria. E é o que mais tem, né? A lista maior delas é o que fala sobre a restauração da igreja. Então vai ser um tempo em que a igreja venceu. Na verdade, Deus agiu e venceu pela igreja. A gente já pode até fazer alguns paralelos aqui. Tá no catecismo atual, amarelinho, que diz que a igreja também vai passar pela sua paixão e morrerá como Cristo morreu e ressuscitará como Cristo ressuscitou. Então, assim como Cristo ficou 3 dias morto, desceu aos infernos, a igreja também, 3 dias ela fica na escuridão, morta, e ressuscita. E ela vence as portas do inferno. Por isso as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não significa que a igreja não vai passar por uma crise, mas que ela vai vencer a crise. Aqui alguns trechos. A Luisa Picarreta. Não sei se é Picarreta, é italiana, né? Enfim, acho que o sobrenome é italiano, não lembro se ela é italiana. É dito assim: Jesus Cristo diz a ela: "Ah, minha filha, a geração atual merecia ser destruída completamente. E se deixarei ficar um pouquinho dela, é para formar esses sóis da santidade de viver em minha vontade, que no meu exemplo me retribuirão pelo que todas as outras criaturas, passadas, presentes e futuras, me devem. Então a terra me dará a verdadeira glória, e meu fiat voluntas tua, assim na terra como no céu, terá sua conclusão e cumprimento." Beato Palau diz assim: "Então os revolucionários não terão mais poder. Já não se verá mais reis e governos ateus ou pagãos. Então, e só então, levantar-se-ão os tronos dos reis católicos, e se levantarão para não cair mais até que desça a ação do fogo do juízo universal." Nossa Senhora de Fátima diz: "Por fim, meu imaculado coração triunfará." A Ana Maria Taig diz: Quando tome corpo a igreja renovada, os poucos que restarão serão poucos." A tradução deve estar ruim. Pouquíssimos, e estarão extremamente surpreendidos e cheios de temor, vendo tudo o que se fará por Deus, como se amará a Deus e o que se sofrerá por Deus. Beata Isabela Canori Moura diz assim: "Nesse momento viu-se aparecer sobre a terra um belo resplendor, que anunciava a reconciliação de Deus com os homens." Está na profecia de Joel: "Não temais, animais dos campos, porque as pastagens do deserto reverdecerão depois do grande castigo. As árvores darão seu fruto, a figueira e a vinha produzirão abundantemente. Restituir-vos-ei as colheitas devoradas pelo gafanhoto, pelo roedor, pelo devastador e pela lagarta, esse meu poderoso exército que mandarei contra vós."